Sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos 14 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu e degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Herodes ouviu falar de Jesus, pois o nome dele se tinha tornado muito conhecido. Hoje, nesta passagem de Marcos, falava-se-nos da fama de Jesus. Fala-se desta fama, conhecido pelos seus milagres e ensinamentos. Era tal esta fama que algumas pessoas pensavam que se tratasse do parente e precursor de Jesus, João Batista, que teria ressuscitado dentre os mortos. E assim o queria imaginar Herodes, o que tinha mandado matar. Mas este Jesus era muito mais que os outros homens de Deus, mais que aquele João, mais que qualquer dos profetas que falava em nome do Altíssimo. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus feito homem, perfeito Deus e perfeito homem. Este Jesus presente entre nós, como homem, pode compreender-nos e, como Deus, pode conceder-nos tudo o que necessitamos. João, o precursor, tinha sido enviado por Deus antes que Jesus, com o seu martírio, precedeu também na sua paixão e morte. Foi também uma morte injustamente atribuída a um homem santo por parte do tetrarca Herodes, seguramente contrariado, pois ele apreciava e escutava com respeito. Mas, por fim, João era claro e firme com o rei quando lhe criticara a sua conduta merecedora de censura, pois não era lícito tomar como esposa Herodíades, a mulher do seu irmão. Herodes tinha cedido ao pedido que lhe tinha feito a filha de Herodíades, instigada pela sua mãe, quando num banquete depois da dança que tinha agradado ao rei, perante os convidados,
jurou à filha dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Que lhe peço? Pergunta a sua mãe, que lhe responde: a cabeça de João Batista. E o reizinho manda executar o Batista. Era um juramento que de nenhuma forma o obrigava, pois era coisa má contra a justiça e contra a consciência. Uma vez mais, a experiência ensina que uma virtude deve estar unida a todas as outras, e todas hão de crescer de maneira orgânica, como os dedos de uma mão. E também que, quando se incorre num vício, prossegue-se os outros. Estamos à volta de dois banquetes, um da vida, que é marcado pelo aniversário do rei Herodes, e o da morte, que é o martírio de João Batista. Existe, dentre tantas diferenças, duas fundamentais. No primeiro banquete, os convivas são norteados pela emoção meramente humana e terrena. Fazem contratos e juramentos sem pensar nas consequências. São norteadas pelas ganâncias, pelo querer aparecer, fazendo-se valer o prazer e o poder temporal. O segundo, temos João Batista e os seus discípulos, que lutam por uma causa justa e verdadeira. Têm os olhos em Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Seus olhos estão fitos no céu. De olhar lhe vem a salvação. De onde lhe vem esta salvação? Isso não teme nada nem ninguém. Desafia o poder temporal. Defende a justiça, a honestidade, enfrenta o martírio. Martírio é uma palavra de origem grega que se traduz em testemunho, profecia e que implica a doação da própria vida. A vida é sempre um dom de Deus e não deveria nunca ser tirada antes do tempo. Elias, que foi o maior dos profetas, escapou de Jezabel, que queria matá-lo. Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. Jesus também, quando soube que queriam matá-lo, fugiu diante deles. Portanto, o martírio não deve ser buscado por ninguém. Em última palavra, o martírio é uma graça de Deus, mas dele não se deve fugir, se é necessário dar o testemunho e para defender a vida do povo. Jesus também nos ensina que não devemos ter medo daqueles que matam o corpo. Por isso, dar a vida é a melhor forma de amor e de tê-lo em plenitude, a exemplo de Jesus, que nos amou até o extremo. Todos um feliz e abençoado dia, final de semana, na graça de Deus. Vai entender esse mundo. O pessoal louco para aprender outro idioma e na hora de falar, faz mímica, balança a cabeça, pede tradutor de vídeo e até foge da realidade. Fala sério, para falar inglês ou espanhol é preciso método. No CCA todo mundo aprende a falar naturalmente, como aprendeu a falar sua própria língua, sem truques, para nunca mais esquecer. E aí, vamos falar? CCA, é assim que se fala.